Shalom a todos os nossos queridos irmãos que mais uma vez estão aqui conosco no nosso Reconectar. Hoje nós vamos estar tratando desse tema, por que Deus não me responde? É algo que nós precisamos fazer uma grande meditação sobre a questão da resposta na oração. Qual é a oração que Deus ouve? Quando Deus não ouve a oração? Quando Deus responde, mas não responde conforme a gente quer? Não é verdade? Então nós temos alguns assuntos muito interessantes para tratar aí neste Reconectar e espero que você fique até o final, porque tem coisas muito boas para você aprender e como você reter ou entender a resposta de Deus para você, tá certo? Então continue aqui com a gente. Olha, e aproveitando agora esse momento que vai fazer uma abertura do Reconectar, você dá uma pausa aí, vai e se inscreve no canal Reconectar e também dá aquele seu joinha, o seu like e compartilha para alguém. Agora não esquece de fazer algo, colocar um comentário, um oi, shalom, qualquer coisa, porque isso tudo serve para alavancar o nosso canal. E nós precisamos fazer com que esse canal e esses ensinos cheguem muito mais longe e eu conto com você para isso, amém? Shalom! É isso aí, nós estamos agora aqui no Reconectar, trazendo para vocês esse estudo que tem por tema por que Deus não me responde, tá? Por que Deus não lhe responde? Nós precisamos entender pontos, o que foi escrito em relação à oração. Yaakov, irmão de Yeshua, ele deixou escrito algo muito interessante sobre a oração. Ele diz assim, vocês não recebem nada porque vocês não pedem. E aí depois ele diz assim, e quando pedis, pedis mal. Vocês pedem apenas para gastar com seus próprios deleites. Então, aquilo que o Eterno tem para nos dar ou nos abençoar é algo que não é só para ficar em nós. É para que nós tenhamos para nós e também possamos passar para outros. Ou o objetivo, na verdade, é para abençoar outras vidas. E assim o Eterno se alegra e as coisas chegam em nossas mãos. Um outro ponto que a gente pode observar, que algo pode fazer com que Deus não ouça a nossa oração ou não nos responda, diz pelo profeta o seguinte, que os ouvidos de Deus não são fechados para que não possa ouvir o nosso clamor, aquilo que a gente pede. E também as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Porém, ele diz algo, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, isso é um outro ponto. O pecado. Pecado que está sendo vivido, pecado é transgressão da Torá, pecado é transgressão da lei. Então, se você vive uma vida de pecado, tá? Então, que comunhão há com Deus? E aí tem um problema de que o Eterno, nesse momento, seus ouvidos vão estar fechados para você. O céu vai estar de bronze mesmo. E aí é necessário que você possa olhar para dentro de si, examinar. Será que está acontecendo algo na minha vida que eu estou em pecado? Por que E a gente se examina, lógico, examinar o homem a si mesmo. Isso é algo que é necessário ser feito semanalmente, mensalmente, anualmente, em todo o tempo, para que você possa viver uma comunhão com o Eterno. Nada possa estar bloqueando a sua comunhão com Deus. Então, essas duas coisas podem sim atrapalhar uma resposta de Deus para você, ok? Ou mesmo ser o momento do não. Agora vejamos palavras que nos trazem de forma positiva a oração, aquilo que a gente pede e que Deus ouve. E a gente vê que, primeira coisa, Yeshua diz assim, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome. Isso quer dizer o quê? É um costume judaico de que as pessoas muitas vezes pedem algo a Deus e olham para si mesmos e dizem assim, eu não tenho mérito para isso. E às vezes utiliza diante de Deus, clamando a Deus, falando com Deus. Não é falando com uma pessoa, um intermediário, mas falando com Deus. Senhor, não por mim, mas pelo mérito desse justo. Então muitas vezes eles podem ir para próximo a um lugar onde esteja ali um túmulo de um tzadik. Vamos dizer, lá em Macpelá tem ali os lugares onde estão Avraham Avinu,
Isaac, Yaakov. Então, há outros lugares, outros que são considerados justos em Israel, e às vezes eles dizem: Eterno, eu estou te pedindo algo, mas não pelos meus méritos, mas pelos méritos que esse justo viveu. Yeshua utiliza nesse tipo de pensamentos assim: tudo que pedi ao Pai, em meu nome, nos meus méritos, naquilo que eu sou, como o Tzadik. Nós cremos que ele é o Mashiach, então ele é o justo. Então, quando diz, peçam em meu nome, nos meus méritos, e aí você entende agora, então ele diz, não porque eu tenho algum mérito, mas eu te peço isso em nome do justo Yeshua. Então, esse é um dos princípios que Yeshua deixou bem claro, para que nós pudéssemos entender e orássemos pedindo algo a Deus, sem intermediário. Peçam ao Pai em meu nome. Outra coisa que é bem interessante é quando há concordância, quando dois ou três, dois de vós pedis alguma coisa, concordando, também será feito. E um outro é pedindo segundo a vontade de Deus, porque é lógico, você pedir algo a Deus que não está na vontade de Deus, exemplo bem bruto aqui, você se apaixona por um homem ou por uma mulher e estes são casados. E o que é que acontece? Aí você vai pedir a Deus que quer casar com esse homem ou que quer casar com aquela mulher, se eles são casados. Você acha que está à vontade de Deus? Nunca. Então o que é que vai acontecer? E o Eterno não vai lhe responder. Tem que pedir segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Então você tem que conhecer a Deus. Quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais você vai saber como é que Deus pensa, o que é que Ele quer, e aí você vai pedindo segundo a vontade dEle. Esses são os 3 pontos principais para que uma oração seja de sucesso, vou chamar assim. Agora, vamos aqui para o dia a dia também. O Eterno sabe tudo o que a gente precisa antes mesmo que a gente fale algo. Ele conhece todas as coisas. Então, para que eu devo orar? Por que eu devo chegar diante do Eterno e apresentar isso? Ele não já sabe? Sim. Porém, a oração nos molda. Não é a Deus. Ela vai mexer conosco. Quando eu estou ali orando e falando com Deus, e se eu torno consciente o que eu estou falando com Deus, eu começo a examinar, será que eu estou preparado para receber isso que estou pedindo? Será que eu tenho conseguido alcançar diante de Deus uma graça, uma misericórdia mesmo, para que eu receba isso? Então, é o momento em que eu estou também me analisando, e deve ser assim. E começo a me moldar para me preparar para o ponto de receber aquilo. Então, muitas vezes a gente pergunta por que Deus não está me ouvindo ou me responde. A questão é que você tem que analisar esses pontos. Você está pedindo uma oração segundo a vontade de Deus? Você está colocando pelos seus méritos ou pelos méritos do justo? Como é que você está fazendo a sua oração? Eu não vou nem levantar o mérito de pessoas que oram errado para pedir para um outro intermediário, quando a Bíblia nunca ensinou a fazer assim, tá? Seja o próprio Yeshua. A gente não pede nada a Yeshua. Siga as palavras que ele ensinou. Ore e peça ao Pai. É isso que tem que ser feito. Então, assim, não vou nem levantar dentro dessa questão, mas a gente tem que olhar muitas vezes a nossa postura. Quero dizer para os irmãos que hoje foi muito interessante, Eu estava para gravar desde ontem esse vídeo e fiquei impossibilitado, fui gravar hoje. E hoje eu tive uma experiência com meu filho mais novo. Eu sempre aprendo alguma coisa de Deus olhando para os meus filhos e me posicionando como pai. Eu vejo Deus como pai e eu como filho. E aí eu faço um paralelo sempre nessas histórias. E hoje meu filho sempre acorda, a gente conversa, aquela coisa. E hoje ele, para acordar, para ir para a escola, ele já estava de farda e tudo, e deitado na minha cama ali, dando aquela preguiça, aquela preguicinha, o último. E ali, esses dias eu estou saindo daqui já de noite, devido às reuniões, levo ele de manhã para a escola e às vezes fico por aqui. Então esses dias eu nem o vi. Durante esses dias cheguei para ele, Samuel, tô com saudade, Samuel, tô com saudade, fiquei brincando com ele ali. E aí, a partir dali, ele fez uma ação desagradável, lógico,
botou os dedos nos ouvidos e ficou ali deitado. Depois ele se levantou, pronto, já está na hora de eu levantar, não sei o que, foi para a cozinha. E na cozinha ele me perguntou alguma coisa, eu respondi. Aí eu fui e perguntei ele algo, ele botou a mão nos ouvidos. Aí eu virei assim e disse, Samuel, que mania foi essa? Eu não lhe ensinei a fazer assim? E a minha esposa viu e ali deu uma repreensão a ele também, dizendo, isso é falta de respeito, você tem que respeitar o seu pai, você não pode fazer isso nunca mais. E assim demos uma correção. Mas eu guardei aquilo ali. E tentei gravar hoje pela manhã, logo após o Shaharit, a oração da manhã, e também não consegui. Fui buscá-lo na escola. E chegando no carro, ele estava chateado com alguma coisa que aconteceu lá dentro. E aí eu perguntei a ele, por que você está chateado? Ele não me respondeu. E eu perguntei, por que você está chateado? Não me respondeu. Filho, me diga, por que você está chateado? Ele não me respondeu e não falou nada comigo. E aí eu disse para ele, olha, esse tipo de postura sua está errado. Você vai achar bom se eu fechar minha boca para você e não lhe responder mais, e nem falar mais com você, pois eu vou fazer você provar o que você está fazendo comigo. Eu vou calado aqui até em casa, e eu vou medir até que momento eu vou ficar quieto, calado e não vou mais lhe responder nada. Você vai ver como é ruim uma pessoa falar com outra e a outra não lhe retribuir. E aí eu fui dirigindo quando eu estava chegando perto de casa, aqui para minha esposa, para descer para pegá-lo. E aí já disse a ela, já fale com ele, dê uma correção, se possível uma correção mais forte, mas de manhã ele fez aquilo, agora à tarde ele está fazendo dessa forma, está chateado e não quer falar. Ao chegar em casa, ela já estava me esperando lá embaixo, já pegou, abriu a porta, abriu a minha porta e disse, peça perdão ao seu pai. Aí ele veio, aí eu cheguei, dei um beijo a ele, mas não disse nada. Quando no caminho eu liguei e falei com ele pelo celular. Eu digo, olha filho, eu não vou ficar sem falar com você, mas eu preciso que você aprenda uma coisa. Trate os seus problemas, porque depois ele contou que foi uma coisa lá, uma bobagem, que ele estava procurando uma pessoa e não conseguia encontrar, só isso. E eu disse, quando você tiver seus problemas, nós estamos querendo ajudar. Então você abre e conta para nós, conte para nós o que é que está vendo, porque vai ser bom para você. Eu, seu pai, às vezes estou cheio de problema, mas eu chego em casa, eu vou sorrir para você, quero brincar porque você não tem nada a ver com os problemas e nem vai ter condição de me ajudar nesses problemas. Então, eu faço tudo isso. Aprenda a mesma coisa. Se eu não tenho nada a ver com esse problema, o problema é seu. Você está lá com aquele problema, compartilhe, porque a gente não tem nada a ver de levar patada porque você teve um problema lá dentro. Então, a gente aproveita esse tempo para dar correção, ensino também, né? E eu disse, você entendeu? Ele disse, entendi, papai, já com a voz até embargada de choro, porque depois ele cria um arrependimento muito grande, eu sei, né? Tanto é que pela manhã, quando ele fez isso de botar a mão no ouvido, dentro do elevador, ele ficou segurando minha mão e eu vi que ele estava querendo ali reconciliação. Então, aquilo ali tudo passou, mas aí eu fiquei depois captando com a mensagem que eu tinha que trazer hoje. E que muitas vezes é isso que acontece. O Eterno muitas vezes está falando conosco e nós colocamos a mão no ouvido e não ouvimos o que ele está querendo dizer para a gente. E aí a gente fica rompendo o relacionamento. Outro momento nós estamos chateados com alguma coisa que aconteceu. E muitas vezes o Eterno chega para nós assim, e o que foi, filho? Aí sabe o que você diz? Pai, eu estou tão para baixo que eu não consigo nem orar. Né? Você diz para os outros. Então você não fala com seu pai. Você fica em silêncio. Quanto tempo você gasta orando, falando com Deus? Não, eu não falo com Deus. É pouco. É só naquela hora ali no aperreio, ou muitas vezes quando eu estou tão angustiado, eu não tenho nem força para orar. É isso que você diz? E no final você quer uma resposta de Deus. Muitas vezes Deus faz assim. Quer falar não? Pois tá bom, eu vou fazer um silêncio contigo aí de 1 mês. Aí você fica achando ruim. Então, o que acontece? Por que Deus não lhe responde? Qual é a postura que você tem tido com Deus? Você tem buscado um relacionamento com Deus? Você é um filho que tem muita conversa direta com o pai, sabe? Está ali sentado no colo dele, conversando e tal. Olha, pode ter certeza, a postura do pai em responder a esse filho será outra. Agora, tem uma coisa bem interessante. Eu posso ter meu filho super obediente, amigo mesmo, chapa, tá
tá certo? Aí ele tem 12 anos, vamos dizer, por acaso você tem um filho aí de 12 anos, e eu estou dando esse exemplo. Aí esse menino é um menino super obediente, faz tudo direitinho. Mas ele chega para mim ou para você, um pai, e diz assim: pai, eu queria um carro. Você dá esse carro para ele? É lógico que não. Mas ele vai ficar ali, 13 anos, pai, eu quero um carro de presente. Pai, eu quero um carro de presente. O que você vai fazer? Vai esperar ele alcançar a idade, ele ser habilitado, e aí você vai e dá o carro de presente. Então preste atenção que muitas vezes o que está acontecendo é que às vezes você está pedindo algo, e aí você pode até dizer assim: mas por que Deus não está me respondendo? Eu dou o dízimo, eu faço oferta, eu tenho guardado isso, eu tenho feito isso, eu tenho vivido tudo isso, mas o Eterno é que sabe em que maturidade você está, em que nível você está para receber aquilo ou não receber. Às vezes acontece, isso já aconteceu, eu estava testemunhando há poucos dias aqui, que nós precisávamos vender algo, estávamos lutando, botando oração, fazendo tudo e nunca dava certo. E não saía do papel, aquilo era uma complicação, era amarrado. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? Nós oramos, nós estamos pedindo. O que acontece é que, quando chegou o tempo certo, a coisa se fez assim, ó, rapidinho, deu tudo certo. E aí a gente viu que se aquilo tivesse sido liberado antes, nós tínhamos estragado em vez de usar para o momento certo. A riqueza que pode vir na sua mão não lhe pertence, é do Eterno para um objetivo. Você pode estar pedindo algo ao Eterno agora e ele está segurando, porque ele conhece o dia do amanhã. E no amanhã, isso que você está pedindo hoje é destinado para algo que não é hoje, mas amanhã. O Eterno está dizendo: sim, filho, eu vou lhe dar. Sim, filho, eu vou lhe dar. Mas se não for agora, eu não quero nem ouvir. É isso que muitas vezes você está fazendo. Ou cria o bolão e não fala, não responde mais nada para Deus. E o Eterno diz assim: também não vou mais te responder. Então, o que acontece é que você tem que criar maturidade para compreender a resposta de Deus, mesmo que é o sim. Mas às vezes ele está dizendo assim: você precisa orar mais, você precisa ser mais transformado, a criar uma maturidade maior, e eu vou colocar no tempo certo. Uma coisa que eu gosto sempre de repetir, né? Uma frase que uma vez eu tive que criar para dizer para alguém, eu digo o seguinte: Deus não cozinha em forno micro-ondas. De jeito nenhum. Pensa numa coisa ruim. O Eterno cozinha em fogo baixo. E olha só, não é só fogo, é fogo baixo. Quem conhece cozinha sabe o que eu estou dizendo. Fogo baixo, ele vai cozinhando de dentro para fora. Ele vai fazendo aquela carne ou aquele alimento ficar bem cozido, sem queimar e sem ficar cru. Depois que está aquilo bem no ponto certo, ele coloca no prato, te dá o talher e diz: agora parte e come. E tem gente que cozinha, e aí eu quero chamar a atenção uma coisa, que tem mania assim: o cozinheiro está fazendo, aí a pessoa chega lá, pega um garfozinho e vai lá futucar. E muitas vezes o cozinheiro pega aquela colher de pau da cozinha e dá na mão de quem está mexendo, porque não está na hora de mexer. E é isso que, espero que você entenda, e é isso que acontece com muita gente. O Eterno ainda está preparando, mas tem gente que quer meter a colher na hora errada. E às vezes o Eterno tem que dar uma correção. Calma, ainda não está no ponto para ele entregar. Sabe uma coisa que a gente precisa ter? Paciência. O amor é paciente. Você tem que ter paciência. Calma, o tempo está na mão do Eterno. Não queira saber mais do que Ele. Você só conhece o hoje. O Eterno conhece o amanhã. E Ele sabe a hora certa. Então, muitas vezes você questiona, faz essa pergunta: por que Deus não me responde? Deus está respondendo. Dessa vez você está com o dedo no ouvido. Ou muitas vezes você fez Deus realmente silenciar porque você também não responde nada para Ele. Ou muitas vezes não está entendendo todos os sinais de tempos que o Eterno está lhe apresentando. Vai receber, tenha calma. Saiba disso. Deus é um Deus que responde às orações. Deus é um Deus que ouve todas as orações. Ele só vai deixar de ouvir naquelas duas condições que eu falei no início.
ou você está em pecado, ou que você está pedindo coisas só para o seu eu, e o Eterno não vai lhe prejudicar no seu eu. Ele quer o melhor para você. Então saiba, Deus lhe ouve e Deus responde. É só você aprender a guardar o tempo certo. Quando eu digo o tempo certo, não quer dizer para você 10 anos. O tempo certo, quem vai antecipar ou atrasar é você mesmo. Se você quer antecipar, amadureça rápido. Já esteja na posição certa. Se você quer atrasar, continue na meninice. E aí vai demorar essa carteira de motorista sair e esse carro chegar na sua mão. Mas se você está antecipando por sua maturidade, por fazer tudo conforme é necessário, aquilo que você tem pedido vai chegar em suas mãos em tempo recorde. Pode ter certeza. E assim o Senhor pode sempre e quer abençoar os seus filhos. Amém? Que o Eterno te abençoe grandemente. Estamos aqui para abençoar você com essas palavras. Compartilha algo aí, dá o seu like, não esquece de se inscrever e colocar algo no comentário, inclusive tirar alguma dúvida ou falar sobre algum assunto que você assim espera. Vamos alavancar o canal, vamos fazer ele crescer, vamos fazer ele chegar para mais pessoas. Que muita gente seja edificada e abençoada também com essas palavras. E assim que possamos realmente viver esta bênção diante do nosso Mashiach Yeshua e diante do nosso eterno Deus, o único Deus verdadeiro. Amém? Shalom, shalom. Um abraço para todos que têm nos assistido. Vamos seguindo. Segunda-feira aguardo você na nossa live com este assunto. Na segunda-feira. Shalom.